Olá, esse aqui é o Teatro a Sangue Frio e finalmente, tcharam, estamos falando de teatro hoje, hein? Olha que maravilha, porque a gente vinha falando de tudo menos teatro aqui no Teatro a Sangue Frio. E hoje eu tô com um cara que eu admiro há muito tempo, ator, produtor de teatro, criador, né? Ele faz parte dessas equipes incríveis que as pessoas hoje chamam de equipe criativa. Olha só, e a gente vai investigar o que é e como faz para fazer parte desse seleto grupo dos criativos em teatro e especialmente em teatro musical. É o Anderson Bueno. Tudo bem, meu bem? Obrigado, tudo ótimo. Bom? Feliz estar aqui. Eu também tô super feliz que você tá aqui. Bom. A gente aqui no Teatro a Sangue Frio traz alguns parceiros de vez em quando, alguns amigos. Eu acho bacanésimo que você traga os amigos, as pessoas que fazem teatro, que fazem parte dessa indústria, por que não? E que são importantes, né? Mostrar um outro lado também, não só daquilo que tá na frente da cortina. Porque quem tá em cima do palco todo mundo vê, mas ninguém nunca entende o tanto de gente que tem pra trás. Exatamente. Bom, antes da gente continuar, eu quero saber isso. Qual é a tua primeira lembrança de quando a gente se conhece? Me vem Zorro, aquela versão do Roberto Lage. A única, na minha opinião. Eu gosto de uma outra também, bastante. Mas que você fez as duas. Mas que, eu assim, tenho uma... Quando a gente faz Zorro e corta o Sargento Garcia... É foda. Aí a gente já cometeu um erro de entendimento de obra. Entendo. Então, pra mim, teatro, antes de qualquer coisa, tem uma obra. É o texto, Mas tem... Na minha cabeça, pode ser uma loucura minha, de uma ópera. Então, vamos lá. O Zorro a gente fez antes, a ópera a gente fez depois. Foi depois? Porque o Zorro foi em 2010, 2011, e a ópera foi logo depois que o Roberto Lage dirigiu o Teatro São Pedro, Carmen. Que quem fez o visagismo foi você e o Claudinei. Exatamente. Você com o Claudinei Hidalgo, que fizeram o visagismo. Mas eu tenho a impressão de que antes de Zorro a gente já tinha se esbarrado em algum lugar. Porque o senhor é um homem famoso do Teatro Nacional Brasileiro, né? O senhor é um homem famoso do Teatro Nacional Brasileiro. Mas acho que a gente já tinha se esbarrado em algum lugar e, obviamente, eu já conhecia o teu trabalho. Que ótimo. Mas eu acho que é por aí. Ou seja, pelo menos uns 15 anos, então, que por a gente já se esbarra nessas idas e vindas do teatro. O Anderson, e aí você falou agora há pouco, né, sobre a importância de trazer pessoas que estão no backstage. Eu acho que, de um modo geral, o grande público não tem esta ideia do quanto de gente tem para trás, né? E eu queria também voltar um pouco atrás nesse fazer que você faz hoje, embora, como eu falei, você é ator, e acho que eu te conheço já dos tempos de ator, te conheço como produtor, já te conheci, mas eu acho que queria que você deixasse claro para as pessoas aqui, falasse, qual o tamanho de uma equipe só no segmento do visagismo? Varia um pouco conforme a produção, né? Se a gente está falando de musical, se a gente está falando de um teatro de prosa. Assim, em média, você trabalha com 4, 5 pessoas, chegando até 10 pessoas, né? Eu lembro que no Fantasma, só na perucaria, tinha umas 6 pessoas, fora maquiagem. Então, assim, varia muito. Esse, por exemplo, eu acabei de estrear o Fórum, né? Uma coisa engraçada aconteceu a caminho do Fórum. No caminho eu te conto. Nesse processo, que é um menor de todos os musicais que eu já fiz, eu tenho 4 pessoas. Eu, mais 3 peruqueiros. Que ficam full-time durante a produção toda. 2 full-time, que é a Tia Misato e o Matheus Gadelha. E o André Góes, que me ajudou na preparação da forma das perucas. E o Matheus e a TM na confecção e penteados. Mas já teve situação de eu ter muito mais gente trabalhando, ou menos gente. Hairspray, por exemplo, que você também fez. Nossa, Hairspray. O Hairspray eram 4 ou 5 peruqueiros e eu na maquiagem.
E você ficou full time toda a temporada? Não. Você era um head, você era a cabeça de maquiagem e deixou uma pessoa. Uma pessoa dava conta, cada um se automaquiava, como é que era? Cada um se automaquiava, com exceção do Edson Celulari, porque no Edson eu tinha uma maquiadora para ele. Tá. Porque tinha a questão de mudança de maquiagem, tinha a questão de cobrir a sobrancelha dele para dar uma forma mais feminina na sobrancelha, que depois a gente viu que na prática isso não fazia tanta diferença, porque é teatro, sobe um pouco, usa a própria sobrancelha como uma base de arco e acabou. E acabou. Exatamente, porque aí é o truque das boas e velhas drag queens de quando a gente começou. E do efeito de luz e sombra, porque no palco, tudo desaparece no palco, né? Você não precisa usar do artifício do cinema para o palco. Algumas coisas até são legais, mas aí você começa a ver que na prática você precisa de agilidade, você não tem tanto dinheiro, né? Então você vai adaptando. Às vezes não tem tanto tempo, porque não às vezes tem uma cadeira de maquiagem a pessoa não pode perder 1h30 no teatro. No teatro você não tem essa 1h30. O cinema, às vezes a pessoa fica sentada na cadeira da maquiagem Um ótimo exemplo horas. disso que você está falando é o da babá. Uma babá quase perfeita, que você tem para foto e vídeo um tipo de efeito e para o palco você tem um efeito completamente diferente, que é uma máscara. Mas não adianta, a gente vai chegar na babá daqui a pouco. Ô Anderson, a gente tá falando aqui, maquiagem, eu falei de visagismo e tal. Quando eu comecei, e lá se vão mais de 40 anos, quando eu comecei em teatro, a gente fazia escola de teatro e tinha aulas de maquiagem. O meu primeiro professor de maquiagem foi o Leopoldo Pacheco. Maravilhoso. Foi aluno do Leopoldo Pacheco. Sempre que encontro o Leopoldo, digo assim, Leopoldo, tudo que eu aprendi com você. Ator, maquiador. Grande ator, figurinista incrível e maquiador. Um figurinista. O Leopoldo é um figurinista incrível, um homem de teatro. Daquelas pessoas que fazem muitas coisas, né? E o Léo era meu professor de maquiagem. Que legal. E aí, no meio do processo, olha que loucura. A gente tinha 1 ano de maquiagem, ou 6 meses, sei lá. E no meio do meu curso, o Léo pegou uma novela, foi a primeira novela que ele pegou. E ele tinha que largar o curso no meio. Lá no Teatro Escola Macunaíma, da Miriam Muniz, do Silvio Zilber, lá atrás. E aí ele falou, tem que largar a escola, largar o curso. E o Silvio falou assim, mas quem é que pega as aulas? Aí eu falei assim, tem um aluno no curso que pode pegar as aulas. E foi a minha primeira vez que eu fui dar aula de teatro, foi aula de maquiagem, porque o Leopoldo Pacheco me indicou. Eu nunca tinha dado aula de nada em teatro. Que barato. Há mais de 40 anos atrás. E durante um tempo eu virei maquiador. Mas então, hoje, para você que está nos assistindo e entende mais de teatro ou de cinema ou menos, fica essa dúvida. E eu queria que você nos esclarecesse de uma vez por todas. Quando e por que e como a palavra maquiagem para teatro foi substituída pela palavra visagismo? Uma bela pergunta. Eu não sei te responder precisamente, mas eu deduzo quando as pessoas, os produtores ou a própria classe começou a entender que a maquiagem ela trabalha em conjunto com o figurino, mas ela não faz parte dele. Porque até então, a maquiagem ela era muito ligada ao departamento de figurino. E o figurinista, ele dizia o que tinha que ser ou não feito na maquiagem. E ela na era perucaria. sempre um pouco acessório, né? Não fazia tão parte do espetáculo assim. Quando as pessoas começaram a entender, e isso a gente está falando, sei lá, 70, 80, talvez até 90, mais 90, começaram a entender que isso não fazia, que você poderia criar um espetáculo só com maquiagem, mas você não poderia criar um espetáculo só de figurino, porque a maquiagem fazia parte. E o ator, ele pode entrar nu, mas ele vai passar um pó para entrar em cena. Claro. Entendeu? Então, e eu costumo dizer que até o não da maquiagem é uma proposta de visagismo ou de caracterização. O Eric Bentley, no livro dele, diz: uma cabeça sem pelos é uma opção de pelucaria. Exatamente. Uma cara sem maquiagem é uma opção de maquiagem. Um corpo nu é uma opção de figurino. Exatamente. Ou seja, a ausência do elemento também é uma opção desse elemento. Exato. Exatamente. Então, eu acho que nasceu ali. Eu não sei se tem uma pessoa... Eu já ouvi falar que o Fábio Namatame, que eu amo, é quem trouxe a expressão visagismo. Eu não tenho certeza. Eu sempre estou para perguntar. Encontro o Fábio sempre e nunca pergunto isso para ele. Eu vou dizer para você. Eu tenho a impressão que a primeira vez que eu ouvi alguém falar em visagismo foi o Fábio.
Eu ouvi essa história Mas de não pode alguém dizer que foi a comentou. primeira, porque converso com tanta gente. Você precisa trazer o Fabinho aqui para falar disso. Ah, o Fabinho trabalha muito, mas claro, Ah! tem que pegar o Fabinho num dado em qualquer momento. Mas eu acho, sim, que a primeira vez que eu ouvi falar em visagismo, e que trouxe essa palavra visagismo, foi o Fábio, lá em 1997, Então, tô... quando a gente fez Moros e Seu Carrasco. O Fábio vestiu o espetáculo, direção do Gianni Rato, eu fazia como Maravilhoso. ator, direção do Gianni, e o Fábio trouxe toda uma composição de figurino, mas é que o Gianni e o Fábio fizeram uma criação, uma direção de arte. Depois eu quero entrar nessa ideia da direção de arte, porque hoje também tem essa coisa da direção Sim. de arte. Mas termina a ideia do visagismo. E aí Não, explica então, pra nós, e gente, aí- o que é o visagismo? O visagismo, ele vem da palavra visage, oficialmente vem da palavra visage, que é visual em francês. E que super casa, porque você cuida desse visual, no meu caso, da imagem física, né, da estética, desse ator, dessa personagem, onde você vai dar determinadas características para ela. Eu acredito que o maquiador ele tem uma função mais difícil de todos os criativos, que nem sempre é tão criativo assim. Por quê? Por que eu quero dizendo isso? Porque às vezes o diretor ou o ator tem uma concepção tão já determinada e formada na cabeça dele que você só vai executar. Você não tem não consegue propor, ou quando propõe nunca é aceito. Então, eu brigo muito isso. Eu falo, gente, mas não é um departamento criativo? A gente tinha que criar também. Enfim. E aí por que é tão difícil? Porque você vem para pegar a proposta do ator com a proposta do diretor, que ele tem mais ou menos o que ele quer na cabeça dele, e você ainda vai propor a tua ideia, né? Então, você falou do Hairspray, eu nunca me esqueço do Edson Celulari. A gente tinha uma questão com o penteado da Edna, né? Que era a personagem que ele fazia, a mãe. E em determinado momento, com as danças e tudo, a peruca cedia, caiu uma franja. Eu falei, gente, eu preciso resolver, eu vou ter que engessar essa peruca porque ela não para no lugar. E o Edson virou e falou assim, eu vou usar esse elemento para Edna. Então ele usou a favor dele um detalhe que para mim seria um problema. Ele falou, não, eu vou brincar com isso em cena, vai virar um tique dela, uma brincadeira Caía dela. uma mecha que despencava, era uma mecha Exatamente, que despencava. ele usou isso a favor dele. Então, o visagismo, a caracterização, ela vem nisso, nesse processo de você aliar as ideias, principalmente do ator, porque é ele que vai vestir a sua maquiagem. E ele precisa, de alguma forma, se reconhecer no espelho. Exatamente. Porque ele trabalhou em sala de ensaio. Exatamente. Às vezes tem um espelho para dança, mas em sala de ensaio sem se ver, sem ninguém ver, sem experimentar nada, e um belo dia ele tem um monte de coisa na cara dele que talvez ele não se reconheça. Exatamente. E aí, onde entra um processo técnico da caracterização ou do visagismo. Você está criando um personagem que é extremamente instintivo. Então, na maquiagem, eu vou projetar ainda mais a área baixa desse ator, porque está ligado ao instinto. Isso é tecnicamente falando, é morfopsicologia. Se é um personagem extremamente afetivo, eu vou realçar a área média desse ator, né? Que é tudo ligado à afeição, aos sentimentos. Se é um intelectual, se é uma pessoa mais racional, eu vou valorizar a área alta deste personagem, a testa, cabeça, olhos, sobrancelhas. Então tudo isso vai ganhar mais projeção, porque no palco isso vai ficar muito mais evidente e claro para a plateia. Por que o Drácula tem dentes e maxilar ressaltado? Porque ele é instintivo. Desejo instintivo, entendeu? Se é uma pessoa filântropa, uma freira, não sei o que, normalmente você realça maçãs, né? Porque é mais afetivo, afetuoso. E assim vai. E assim vai. Olha só, a gente tinha também, e eu falei, né? Dei aula de maquiagem, você deu aula de maquiagem junto comigo, enfim, e continuo dando eventualmente. Você acha importante que um ator saiba se maquiar? Acho fundamental. Acho fundamental. Porque você entendendo de maquiagem não quer dizer que você vai abrir mão de um profissional de maquiagem um dia na sua vida, mas você vai entender a importância de ressaltar partes do seu rosto
e valorizar a expressão que você está criando para aquela personagem em cena, para que o cara que pagou o ingresso e está lá na última fileira, ele veja a sua expressão. Acho fundamental. E não é toda produção que tem dinheiro para pagar um visagista, um maquiador, um caracterizador, né? E muitas produções pagam esse profissional vem, cria, faz a foto e deixa ali uma referência e para um layout para você seguir, né? Você seguir. Mas pensando nisso, nessa cara que o cara que tá lá na última fileira vai poder reconhecer. Muito bem. Ô Anderson, olha só, eu andei dando uma fuçada aí na tua história, na tua trajetória, e eu queria continuar nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que nos interessa. Você falou agora há pouco da Babá Quase Perfeita. Quem é de São Paulo ou quem é do Rio de Janeiro deve ter visto pelo menos 2 grandes últimos trabalhos do Anderson em teatro musical, que foi o Beetlejuice e que é agora a Babá Quase Perfeita. Os dois começaram no Rio, passaram por São Paulo, os dois têm a direção do Tadeu Aguiar. Maravilhoso Tadeu Aguiar, e neste momento São Paulo está com uma Babá Quase Perfeita. Conta para nós um pouquinho daquilo que você estava falando, desses processos, que são processos, e aí pensando tanto em Beetlejuice quanto em Babá. Mas Beetlejuice é todo um espetáculo muito alegórico, né? Muito alegórico, não sei se é a palavra, mas mais fantasioso. Fantasioso, né? Antigamente, no século XIX, XVIII, tinha um gênero de teatro musical que se chamava mágica. E a mágica, dizem, a mágica caiu em desuso, porque era sempre um espetáculo de fantasia. Não é que a mágica caiu em desuso, a mágica mudou de nome, hoje se fala fantasia. Tudo que é Disney é fantasia. Beetlejuice é fantasia. Família Addams é fantasia. É esse universo do musical de fantasia. Que legal. Quem criou o nome fantasia e foi levando para esse segmento foi a Disney, com o Fantasia, o filme Fantasia, o desenho animado Fantasia. E aí, fala um pouquinho das dificuldades e facilidades, e aí é para falar a verdade, de uma produção e da outra, do Beetlejuice e do Babá Quase Perfeita. Quase igual e bem diferente. Estranho, né? Adoro. Quase igual, porque você já vem com uma criação pré-pronta. Isso eu queria que você investigasse. O Beetlejuice, apesar de ter um conceito já pré-determinado, você tem mais liberdade de trabalho. Tanto que o meu Beetlejuice é muito diferente daquele criado pelo Joy Duluth, que criou na Broadway. A Babá, você tem um padrão estético, que é o que acontecia no Fantasma, por exemplo. Eu não podia mudar o tom do sangue. No caso do Fantasma. Na Babá, ela tem que ter a mesma cara no mundo inteiro. Porque é um padrão estético. Que é um padrão herdado do cinema. Beetlejuice também é um padrão herdado do cinema. Também é, mas você tem uma liberdade melhor de trabalho. Então, por exemplo, no Beetlejuice, eu tenho a felicidade de tanto Beetlejuice como uma Babá foram criados por vinil no cinema, que foi uma professora que eu tive de maquiagem. Então eu fiquei muito feliz tanto de criar o Beetlejuice como a Babá. E no caso do Beetlejuice, o Joe Duluth é um amigo, um conhecido que eu tive contato e que eu fiquei mega feliz também de poder criar. Então, o Beetlejuice foi uma homenagem aos dois. Então, ele tem um pouco de cara de cinema e um pouco de cara de teatro, tendo a minha cara. Um pouco do carnaval, um pouco do nosso vampiro brasileiro, nosso folclore. Então tem uma homenagem ali a tudo isso. Porque a gente, quando vê, tem essa coisa, porque é uma obra de Halloween, digamos assim, né? Exato. E fica meio abraçado pelo Halloween brasileiro, exato, né? Pelo nosso Halloween e não Halloween, né? Tanto que quando eu falei, estava dividindo isso com o Eduardo, o Established, eu falava muito para ele, eu falei, Edu, claro que a gente tem um padrão estético americano, né? É uma obra pseudamente pronta, mas eu quero dar a nossa cara, eu quero que ele... Então é uma homenagem ao Chico Anísio com o vampiro brasileiro, é uma homenagem ao carnaval, é uma homenagem ao meu gótico, que eu adoro, e
essa miscelânea toda é o Beetlejuice. Então tem uma regra, mas a gente tem uma liberdade. No caso do Babá, a gente não tem. Eu tenho uma liberdade com o resto, mas eu não tenho liberdade com a Babá. Agora, eu preciso pontuar que assim foi e fico muito feliz de uma produtora como a Renata Borges Pimenta, que é tão precisa e tão Cuidadosa, inclusive. cuidadosa. As questões que são questões de regras de mercado, de regras contratuais. Exatamente. Muito cuidadosa com isso. Eu não posso pisar na bola nisso, porque se eu pisar na bola nisso, eu empaco o projeto. Exatamente. Só que ela teve a preocupação de falar, Anderson, é tão preciso tudo, eu vou te levar para Londres para ver todo o processo, como é feito. Que produtor faz isso, Gerson? Ele compra, você estuda em casa e se vira para ficar igual. Eu já passei por isso. Fantasma é um bom exemplo. Por mais que vem lá os americanos, que vêm para passar o negócio, mas não, ela teve a preocupação de que eu visse lá como é feito todo o processo de pesquisa, né, de escanear o ator, de fabricar a máscara, de colorir a máscara, porque a máscara ela é extremamente tecnológica, assim. Ela tem que ela não é ela é uma prótese de látex, mas ela não é um látex, ela é uma mistura com silicone. Você toca nela, você sente uma pele. Só que ao mesmo tempo ela tem a resistência do látex, porque o cara põe e tira em cena. Então é legal quando o produtor tem essa preocupação, né? Não é só mandar o ator para lá, vamos lá fazer um vídeo, fazer umas fotos, dizer que você foi para Londres. Não, tem uma preocupação técnica mesmo. Então eu acho bacana quando o produtor entende a importância do departamento de caracterização, sabe? E com o ator também, né? Pô, ele tem que se sentir confortável. Claro, confortável não é uma máscara. Ele tem que atuar com aquilo em cena, é quente, vai desgastá-lo, vai aquecê-lo, ele vai transpirar horrores. Mas, cara, é o processo, é o trabalho. O Sterblit faz, ele alterna. Eu não vi ainda, gente, vou assistir hoje provavelmente. Quando esse programa for ao ar, já terei visto. O Sterblit, ele alterna, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, e coincidentemente a gente se encontrou no teatro quando você tinha vindo para São Paulo, lá no Teatro Liberdade, acho que para falar da máscara e tudo mais. Isso no ano passado, 2024, ali por agosto, mais ou menos, você estava às voltas com esse processo. E ele alterna usar a máscara, não usar a máscara, e então quando ele tá sem a máscara porque ele transpira horrores, ele não tem nada na pele, é isso? Nada colado. Nada. Não, eu digo, ele não tem uma maquiagem na pele. Tem, porque eu tenho que dar uma tonalidade de pele que se adapte, por mais que a máscara se ajuste ali à tonalidade da pele, porque ela tem vários pigmentos de cor, é muito louco, gente, é interessante falar isso, mas você olha a máscara de perto, ela tem vários pontos coloridos, e esses pontos coloridos, além de dar aquela textura Isso é feito com jateamento? Isso é feito com aerógrafo? Com um processo na hora de fabricação da máscara, ela vem pronta desse jeito. Eu não maquio a máscara. Tá. Eu maquio a pele do ator. Tá. E aí, esses pixels, além de dar... Porque tem muita pele exposta na máscara. Ela é toda do nariz para baixo é a máscara. Do nariz para cima é o ator. É o contrário do que a gente pode imaginar. Eu imaginaria exatamente o contrário, que seria desta região para cima a máscara. Não, do nariz para baixo a máscara. E detalhe, aonde tem a fala dele, eu não perco a expressão do ator. Aonde tem expressão, eu não perco. Então eu faço um ajuste de tonalidade de pele para com a máscara. E essa máscara tem micropontos que dão a textura de pele envelhecida, mais a bochecha e tudo mais. Ela é fragmentada ou ela é uma coisa inteira? Não, uma coisa inteira, única? porque ele tira e põe em cena. Tá. Essa máscara. Você vê a troca. Ele tira e põe em cena. Você vê a troca. Então esse ilusionismo é quebrado em cena. É quebrado em cena. Se vocês precisam assistir, quem puder, vá assistir. Porque além do trabalho brilhante do Edu, que é um gênio hoje, eu acho que ele é acho que hoje ele é o ator mais completo
do teatro brasileiro, assim, nós temos vários, mas hoje como para ele é um musical, é uma novidade, é muito interessante ver. O Beetlejuice foi o primeiro musical dele, ele nunca tinha feito. Ele se diverte um bocado, né? Se diverte um bocado, e a gente também, porque o homem é danado. Eu acho que o mais importante é sempre o performer se divertir. O Anderson, tem um trabalho da sua carreira que eu também sou apaixonado, que é Hebe. Ai. Hebe é uma Muito coisa especial que pra mim. é muito especial para você, muito especial para a classe teatral, e acho que muito especial para quem viu, principalmente por conta daquela primeira parte. Que é muito mágico ali. Né? Que é muito mágica, né? É muito mágica para quem não viu Hebe, que pena. Tem uns videozinhos aí, piratas ou não piratas, tem abertura aqui e ali. Recomendo assistir. Os vídeos que tem são bem interessantes e revelam bem do que a gente vai falar. Que é que é um conceito que eu queria primeiro entender. Se era um conceito seu de criação, se era um conceito da direção, ou de onde nasceu aquele conceito, e a gente vai falar dele já. Estou criando um suspense. E como vocês conseguiram esse efeito? A ideia era do Miguel, tanto que quando... Assim, eu fico, é muito especial, primeiro por ter conseguido a mágica, segundo porque eu fui muito feliz em todo o projeto, e o Miguel foi muito generoso comigo, mas a ideia inicial era dele, ele queria todo o primeiro ato em preto e branco. Então, assim, todo cenário, todo figurino, tudo é preto e branco, para ter a leitura de televisão dos anos 50, onde a imagem era preta e branca. Só que a pele da pessoa não chegava na tonalidade. Se não vira fantasma do Família Addams. Exato, e talvez até menos, porque a gente tem um tom bege na pele, né? Mais amarelo para uns, mais rosados para outros. Ou com mais melanina para pessoas negras e aí ele mostrou uma referência de um musical que ele viu, onde a pessoa parecia preto e branco, mas ela não estava maquiada de preto e branco. Só que era uma pessoa, você não tinha o elenco inteiro. Quando você entra com o elenco inteiro, você vai ter várias tonalidades, por mais que a luz esteja preparada para ser um efeito preto e branco. E aí você não vai ter uma harmonia nas tonalidades de pele. E aí eu falei para ele, vamos pintar todo mundo preto e branco. Só que eu joguei a ideia, ele adorou, e eu fiquei, gente, como é que eu vou maquiar todo mundo preto e branco? Vai todo mundo ficar clownesco. Não vai ficar preto e branco, vai ficar esquisito, né? E não era essa a ideia dele, eu tinha entendido o que ele queria. Chegou eu em casa um dia, depois de uma conversa, de assistir o ensaio, blá, 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 eu tenho um livro da Vera Cruz, que conta a história da Vera Cruz. Eu tenho esse livro é tem Tônia Carreiro na capa, Musa Eterna. Eu falei... Ele não quer preto e branco. São fotos do Fred Kliman. A gente tem aqui no estúdio Imagens do Teatro Paulista, que tem muitas fotos do Fred Kliman. Fred Kliman foi quem primeiro fotografou para o TBC e para Vera Cruz. Olha que maravilhoso, não sabia que ele tinha fotografado o TBC. Ele fotografou o TBC, quase todos os registros do TBC são dele. São do Fred Kliman. E o Fred Kliman, que foi o primeiro fotógrafo de teatro a serviço da fotografia para a divulgação de teatro no Brasil, foi o Fred Kliman. Ali por 1948 e 50, ele criou todo um conceito e ele foi o primeiro fotógrafo a criar o conceito das nossas estrelas que veio de Hollywood. E aí ele foi fotografar para a Vera Cruz também, e esse livro tem as fotos e tem a Tônia Carreiro linda, meio aquele perfil clássico dela, tem uma gola, que é uma coisa de louco. Senhoras e senhores, Gerson Esteves, a Barça do teatro brasileiro. Cara, eu amo você, Gerson, porque eu adoro gente inteligente, gente que tem história. Eu queria tanto ser assim. Eu queria tanto ser assim. Não, eu adoro gente inteligente. É verdade. E eu sou muito apaixonado por você, pelo seu trabalho e pela sua inteligência, Gerson Esteves. Eu queria tanto ter memória assim, eu não tenho. Bom, memória é diferente de inteligência. A memória eu aceito. Mas a memória tá indo embora. A memória tá indo embora. O RG tá roubando a minha memória. Eu te entendo. Bom, voltando. Você viu o livro da Tônia. Aí eu vi o Tônia da Vera Cruz com a Tônia Carreiro e ela cinza. Eu falei, ele não quer eles preto e branco. É cinza a tonalidade. São 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. Aí eu cheguei no dia, falei, gente, é isso, ó. Fiz uma mistura
de preto com branco, fui chegando à tonalidade cinza, passei na minha pele e falei, é isso que ele quer. O Miguel, é isso que eu tô falando. Claro. Falei, tá bom. Porque ninguém só fotografava preto e branco. Tudo era cinza. Cinza, ficava em cinza as Claro. tonalidades. Falei, então, só que aí a gente tem um desafio. Um problema. Ou um problema. Por quê? Os atores teriam uma segunda pele no restante do... Porque eles teriam que trocar em 10, Ficar 15 todo minutos... mundo colorido. Colorido para o segundo ato. Falei, a gente pode ter uma segunda pele cinza, só o rosto maquiado, só que a luz? E essa segunda pele, ela vai ter a tonalidade da maquiagem? E tem outra questão, quando a luz bate na segunda pele, se ela for sintética, ela vai brilhar toda como qualquer meia de mulher. E aí aí eu joguei um desafio para o figurino, e aí tiveram que criar uma segunda pele, uma tonalidade, eles tingiram várias segundas peles para chegar nessa mesma tonalidade da maquiagem, porque cada ator teria uma tonalidade de cinza. A pessoa que é negra não tem a mesma tonalidade de uma pessoa loira. Do cinza não é o mesmo. E aí de 50 vai para 500 tons de cinza. E aí nós fomos testando. E o mais maravilhoso, e aí é quando é legal, quando a produção compra, abraça essa importância do departamento de caracterização. Nós fizemos, no mínimo, 7 testes de maquiagem com o figurino e com o iluminador. Porque isso é fundamental, senão você não... fundamental, Gerson. Então nós tínhamos uma sala como essa, onde o designer de maquiagem, o designer de luz, botou lá a proposta dele de luz, e eu testava a maquiagem, e o Marco e a Lígia testavam o figurino ali. Porque essa luz que incidia sobre o ator no preto e branco não seria totalmente utilizada no segundo ato, porque a luz muda no segundo ato. Muda completamente no segundo ato. Você tinha um set de luz para o primeiro ato e um set de luz para o segundo ato. E mesmo no primeiro ato, pensando no preto e branco, você tem vários tons diferentes de luz. Você tem a casa da Abby, você tem o restaurante onde ela fazia show, o hotel onde ela fazia show, você tinha... Estúdio de TV. Então, eram momentos muito diferentes e que essa luz ia mudar, né? Então, ela não podia ter cor. Então, foi um trabalho muito maravilhoso. Eu lamento muito os outros departamentos de cenário, de iluminação, de figurino, não terem sido indicados ou ganham algum prêmio, porque foi um trabalho de pesquisa muito grande. E aí fica até um apelo para os prêmios hoje, que eu briguei muito para ter departamento de visagismo. A gente vai falar de outra briga daqui a pouco, né? Segura a hora da briga. Tá. Você brigou muito para ter o visagismo. Pro visagismo nos prêmios. E eles não terem sido indicados, assim. O visagismo eu fui muito feliz. Foi premiado. 4 prêmios. Mas, assim, houve uma pesquisa tão grande de todos os departamentos. E o envolvimento de todo mundo, aí sim, né, quando a gente criativo, fala... Isso é o criativo, não é pro forma, não foi comprado de nenhum lugar. Não é comprado, e aí a gente... E também são profissionais todos brasileiros. E aí a gente entra num outro espaço de discussão. Hoje eu vejo, às vezes mais, às vezes menos, depende da temporada, né? Eu acho agora, como a gente teve aí uma altíssima do dólar recente e consequentemente uma altíssima do euro, e a economia mundial está complicada, e aí eu digo sempre, prestigiem conteúdos 100% nacionais, por favor, porque se a gente fala, não tenho nada contra conteúdos que não sejam nacionais, acho que espaço há para tudo e para todos, e espero que cada vez haja mais espaço, mas quando eu falo e vejo os teus olhos e a maneira como você reage diante de um conteúdo como web, você faz, é o produto do meu coração. Foi brilhante, foi brilhante. É porque, além de tudo, havia uma alma de um brasileiro, que é o Miguel, muito preocupado com essa preservação. Uhum. Havia, evidentemente, o carinho de uma nação pela Abby, né? Uma mulher que fez história como mulher, como apresentadora, como artista, de gerações que fizeram coisas que falam ao coração do brasileiro, e por serem canções brasileiras. Uhum, então eu acho que quando a gente fala de conteúdo brasileiro isso é importante. E eu quero chegar aí para falar como você vê essa, não sei se proliferação, mas esse flerte de algumas produções com os profissionais que vêm de fora para fazer
produtos de cenografia, produtos de iluminação, produtos de visagismo, figurino e outros setores. Eu acho, e aí eu vou criar talvez uma polêmica. Momento treta, momento polêmica, é isso que engaja. Mas não é a sangue frio que a gente tem que falar? Frio, exatamente. Então você que nos segue, faz um corte agora e posta, porque agora vem polêmica. Eu acho o seguinte, se você está usando, e aí talvez eu crie até, dê um tiro no meu pé, mas se você como produtor, você foi lá, tudo bem, e é tudo bem, eu entendo, porque muitos brasileiros não têm condições de sair para assistir espetáculos na Broadway ou em Londres ou qualquer outra parte do mundo. Então eu vou lá e compro uma obra para produzir aqui. Ok. Em alguns casos você tem a liberdade criativa, você só compra o texto e a música e produz tudo o resto aqui, ou você compra a obra como ela é, como é o caso do Fantasma. Ou do Babá, ou qualquer outro. Às vezes por determinação internacional. No meu livro A Broadway Não É Aqui, eu falo muito sobre isso. Existem formatos. Então, há formatos que você... Por exemplo, eu cito sempre a Cláudia Raia. Quando a Cláudia foi fazer Cabaré, a Cláudia comprou todas as versões possíveis de Cabaré, inclusive o filme. Para ela poder ter liberdade de fazer, criativa de fazer o que ela quisesse. Porque existem hoje, o Kleber Montanheiro veio aqui e conversou com a gente, existem hoje, eu não sei, mas eu acho, 4 ou 5 versões diferentes de Cabaré pelo mundo. Então, enquanto tem uma versão em Londres, essa versão não pode estar mais no mundo inteiro. Então, a que está em Nova York não é a mesma que está em Londres. A que está no Brasil não é a mesma que está em Londres nem em Nova York. E não é a mesma que está na Argentina. Então, são versões que caminham pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, a versão que o Kleber fez do Cabaré é uma versão que é a versão que ele foi, que é a única que tinha disponível, que ele foi obrigado a comprar. Então é muito louco quando você diz isso, mas diga, nem toda produção tem essa oportunidade. Mas eu fico pensando no seguinte: se você como produtor, você foi lá, comprou a obra, ok, mas aí você conseguiu uma lei Rouanet que te permite captar para produzir algo no Brasil com artistas brasileiros, gerando riqueza e dando emprego para brasileiros, para artistas brasileiros, sejam atores, cantores, músicos, criativo, figurino e maquiagem, técnicos tudo mais. Brasileiro. Aí você usa o dinheiro desses impostos brasileiros para contratar um artista estrangeiro e vai pagar em dólar, que vai ganhar no mínimo 2 vezes mais do que o que a gente ganha. Eu acho injusto. Tô errado? Não, ou eu tô acho doido que você em falar certíssimo. isso? Eu vou além. Esse profissional pode, tem o direito de concorrer com você em prêmios? Eu acho que não. Um prêmio que às vezes também está usando de lei Rouanet para premiar pessoas e incentivar, eu acho impulsionar carreiras, impulsionar um mercado? Entendeu? Não é irônico ou hipócrita? Não sei qual palavra. Irônico ou hipócrita. Eu tô doido em falar isso? Você tá certíssimo. E me perdoem os produtores amigos, mas assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido contratar e não faz sentido corpos de jurados premiarem. Eu me lembro, por exemplo, eu me lembro do Crazy for You. Falei da Cláudia há pouco, vou falar agora do Crazy for You. Você fez Crazy for You? Não, acho que foi Crazy for You é um espetáculo. Crazy for You é um espetáculo lindo. Foi Henrique Belo. Foi Henrique maravilhoso. A Cláudia trouxe a Susan Stroman para fazer a coreografia. E a coreografia era belíssima. Mas era a Susan Stroman. Do mesmo jeito que também a Cláudia, não sei se foi Cláudia, não sei se foi, não vou dizer. Do mesmo jeito que eu vi também uma outra produção outro dia, que trouxe o iluminador,
o cenógrafo e o coreógrafo gringos para fazer o espetáculo. Eu acho que assim, a gente tem profissionais de cenografia, de figurino, de Tão bons coreografia, quanto. tão bons quanto, e eu diria talvez melhores. Você pega, por exemplo, um Alonso Barros, que é um coreógrafo preocupado com aquilo que você falou do Beetlejuice, né? Um preocupado em dizer assim, bom, tudo bem, eu me lembro quando a primeira vez que eu fiquei atordoado com o Alonso Barros foi no Sweet Charity, que Maravilha. Que tinha era um número, maravilhoso. era maravilhoso, que tinha um número clássico do Sweet Charity e de repente virava um samba. E aí ele botava um samba e aquilo virava um samba. E que te e permite todo mundo criar. sambava em cena. Você está seguindo uma estética, um padrão Que é Broadway, imposto, que é imposto pelos criativos de lá, mas ao mesmo tempo você está botando a tua cara aqui. Isso cria identificação. Exato. E quando a gente faz uma obra feita por brasileiros para brasileiros, os brasileiros que sentam na plateia para assistir essa obra conseguem se identificar com essa obra, criam identidade. Às vezes e aí eu vou falar um pouco do Joey, que fez o Wicked, né? Criou para Broadway a Bruxa Verde, que tá no texto, ela é verde no texto, então você não tem como fugir daquilo, né? O Beetlejuice, ele é um fantasma decrépito, então você não tem como fugir um pouco daquele zumbi. Aquele zumbi. Entendeu? Mas você vai dando a sua cara ali na sua proposta. Agora, quando você traz o cara gringo, o artista de fora, para criar uma coisa que poderia ser criada por um artista brasileiro, usando leis brasileiras para promover o emprego no Brasil, para gerar emprego no Brasil. Para gerar emprego, para fazer com Eu que acho esse esquisito. dinheiro investido na lei retorne para os cofres brasileiros. Não vai retornar. Para cada real investido pela Lei Rouanet, você retorna R$1,6. Então existe um retorno. Só que parte dele vai para fora. Então é evasão de divisas. Toda vez que você faz um musical de Broadway, você já está fazendo evasão de divisas. Então já está mandando para fora do seu ingresso, 30%, 40% do seu ingresso vai para fora do Brasil. Então, quanto mais a gente consegue captar a lei de incentivo por renúncia fiscal para projetos brasileiros, com brasileiros, por brasileiros, melhor. Melhor. E assim, e não é que eu seja contra, não é isso, a produção de produtos da Broadway. Não, ninguém né? é contra. Eu acho que é legal. É Vamos trabalho para todo mundo. Wicked e desafio para o artista brasileiro, para o cara cantar naquela estética, né, Dançar naquele corpo. Enfim, não é que eu seja contra, mas eu sou contra essa questão de contratar artistas estrangeiros, enquanto você poderia promover artistas brasileiros. A menos que isso seja uma determinação internacional quando você compra o book. E não é. E não é. No caso, por exemplo, do Babá, você tem uma estética da Babá que ela tem que ser igual no mundo inteiro. Ok. Só que aí o produtor ele tem a preocupação de contratar um artista. Estou falando em causa própria, mas assim, contratar um profissional. Em causas próprias, somos os dois. Em profissional brasileiro, eu vou te mandar para lá, você vai entender o processo. A máscara ela vem, mas quem é o criativo é você. Então, é um brasileiro. Ela poderia chegar e falar, não, vou trazer o americano, o gringo, o londrino lá, o inglês, ou vou trazer o americano. E não, eu estou fazendo uma obra brasileira com profissionais brasileiros. Então essa preocupação ela existe. Então eu acho muito bacana isso. Ou como agora, no próprio fórum, é um brasileiro, a obra americana. Alguma coisa aconteceu no caminho do fórum, estreou essa semana com Miguel Falabella. E grande elenco, Ivan maravilhoso, Parente, Ivan Parente. Grande de comediantes. Em São Paulo. Giovanna Zotti, brilhante. E em São Paulo está aqui no Teatro Claro. Exato. Então, assim, é uma obra americana, mas assim, ok, vou ter a liberdade de criar a coreografia, o figurino, a maquiagem. Aliás, ontem eu comentei, foi tão despretensioso o fórum, que eu apelidei de só de fórum para ser mais prático. Ficou mais fácil. E eu amo Tom Jobim. Aliás, outra obra 100% brasileira, música, tudo brasileiro, contando a história de um dos maiores músicos, compositores do nosso país, que foi Tom Jobim. Que também está em São Paulo. Também está em São Paulo, já esteve no Rio, óbvio, né? Estreou no Rio de Janeiro, terra dele. E eu amo a caracterização do Tom Jobim. Aliás, Elô Pinheiro foi lá e falou,
eu vi todo mundo ali em cena. Que legal. Eu vi todo mundo. Então é muito legal quando você ouve isso, né? E falar, cara, você tá a cara do Tom Jobim, jovem, que é difícil você fazer isso. É. Claro, não é só a maquiagem, tem a forma do ator, tem a energia toda que tá ali, de figurino, de tudo junto. O teatro é isso, né? E o fórum acaba, para mim, me trouxe muito mais elogios na caracterização do que o Tom Jobim, que para mim é tão mais rico e mais exigiu tão mais pesquisa e tudo. É que, veja, a gente tende a ver. Vou tentar elaborar melhor. Não é que a gente vê menos o trabalho, é que quanto mais realista é um produto no sentido Menos do chama visagismo, atenção. menos chama atenção. É. As pessoas tendem a dizer assim, o ator personificou demais o Tom Jobim jovem, e não considera que ali existe um suporte de visagismo. Aliás, no Tom Jobim eu assino o visagismo junto com a Simone Momo, que criou perucas lindas também pro espetáculo. Então a gente tem. E quando um trabalho é menos realista, você tem um trabalho mais ou fantasioso, ou na comédia, ou mais revisteiro, porque o fórum é revisteiro, né? Tem esse olhar exato, do teatro de revista. E tem até uma cenografia que nos lembra aquelas coisas dos filmes da Atlântida, das comédias brasileiras dos anos 1960 e tal. Eu faço a minha lição de casa também. Então, tem essa cara, as pessoas observam mais, as pessoas veem mais, né? Veem mais aquela piada, aquele humor, entendem, falam assim, se não é o cabelo que o outro tá usando, a peruca que o outro tá usando, aquela peruca faz a diferença, né? Aquele cabelo, aquela barba faz a diferença. Num espetáculo mais realista, você fala assim, ele tá usando uma careca postiça, tá bom, tá usando uma careca postiça, e a gente vê que é postiça, ela é bacana, ela funciona, é boa a careca, e o resto passa batido, né? Então eu acho que é um pouco isso. Claro que o trabalho, e a gente sabe que na ponta, ao contrário, no camarim, o mais difícil é conseguir efeitos para o realismo que não gritem, do que os efeitos mais circenses, mais divertidos. É verdade. Né? Você bota ali um lapão, né? E pronto. Ô, Anderson, a gente está chegando no final. E eu deixei para o final uma das cerejas do bolo que eu também adoro, que é Hello, Dolly. Eu gosto muito. E foi o último trabalho de Marília Pêra. Então, queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Hello, Dolly estreou aqui em São Paulo já faz uns bons anos, né? Foi o último trabalho de Marília Pêra no teatro musical. E eu queria que você falasse um pouquinho da experiência. Cara, olha, eu me apaixonei por Marília em Vitor ou Vitória, e que foi o meu primeiro trabalho com ela. Ali nos anos 90. 2000, 2001. Porque ficou de um ano para o outro, final de 2000, 2001. Eu sou péssimo com data, posso estar enganado, mas acho que foi isso mesmo, 2000, 2001. Eu também sou. E no Hello, Dolly foi um convite do Sandro Chaim. Eu já tinha trabalhado com o Miguel em Hairspray e Gaiola das Loucas, e aí veio o Hello, Dolly. E foi um reencontro com ela, né? Porque eu só tinha feito Vitor ou Vitória. Eu tinha passado uns bons anos ali. E aí, ela é muito aberta e ela é muito a favor da caracterização, né? É muito importante para ela a caracterização. Sempre foi. Ela nunca ligou para tingir cabelo, nunca ligou para cortar cabelo, nunca ligou. Ela achava sempre que isso estava a serviço dela. Mas ela queria uma boa peruca, ela queria... porque ela sabia a importância daquilo em cena. E nós fizemos alguns testes, eu fui ao Rio de Janeiro na casa dela para fazer esses testes, e foi a primeira vez que, e eu nunca me esqueço que eu fiquei com medo de falar, Marília, não tá bom, vamos começar de novo? De tirar tudo, de fazer ela lavar o rosto, e ela falava, não, tá bom, eu gostei. Eu falei, mas eu não gostei, vamos fazer de novo, vamos tentar de novo? Vamos. E fui lá, ela lavou o rosto e comecei de novo. E é isso, é uma mulher de teatro. Não tá bom, vamos fazer. Tá bom pra mim, mas não tá bom pra você? Vamos tentar de novo. Isso é muito legal. E mesmo quando ela não gostava, ela falava, olha, eu não acho que esteja bom isso.
vamos tentar dessa maneira? O que você acha de incorporar isso? E a gente foi fazendo e criando e trazendo essa mulher, essa Dolly, que por mais, aí a gente cai nisso que a gente falou, tem um padrão Broadway, tem as suas características no texto muito claras, e vamos tentar por aqui, vamos tentar mudar, vamos fazer esse visual. E ela foi brilhante, assim, eu aprendi muito com a Marília. A coisa de chegar 3, 4 horas antes no teatro, Gerson. Estrela do espetáculo. Ela não precisava. Que já canta, que já dança, que já faz tudo. E numa fase da vida que já estava difícil para ela, né? Exatamente. Todo mundo sabe que ela já estava doentinha ali. Bem doentinha ali, bem dodói, e entregando o espetáculo com todo brilhantismo. Brilhante. Aquele sorriso no rosto o tempo todo. E aquela... minha avó usava uma palavra que eu adoro, aquela faceirice. Adoro faceiro também, adoro. Ela era muito faceira em cena, né? Tem aquela cena que ela fazia com o Miguel na mesa do jantar, já no Silvio Era uma comédia pura ali. Por aqui, por aqui, e eles desenhavam aquilo e entregavam aquilo sentados os dois, e era um jogo, porque eles jogavam muito bem juntos, né? Eles eram ótimos. Eram incríveis juntos em cena, um espetáculo lindo. E uma lembrança linda de Marília Pêra, que nos deixou já faz algum maravilhosa. tempo. Eu aprendi muito com ela, tive a honra de trabalhar com ela logo depois, que ela ainda fez um pouquinho do... eu odeio quando a minha memória falha. Erivelto, como eu conheci. Eu não vi. Você não assistiu? Não. Era um pocket, era um teatro musicado, né? Assim, porque ela tinha feito a Dalva, né? Exato. Ela tinha feito a Estrela Dalva. Exato. Então ela foi para esse nível. E era uma coisa muito para piano e voz, e ela contando as histórias e tal, que era lindo também, uma outra proposta, e ela me chamou para fazer esse trabalho. Então, ali ela já estava mais cansadinha ainda. Mas foi ótimo, assim, foi ótimo. E, ela era realmente uma escola. Quem teve a oportunidade de trabalhar com ela foi uma escola. É uma estrela, uma história. Gente, o Teatro Sangue Frio, uma hora acaba, tá chegando no fim. Eu queria agradecer. Se deixar, a gente fica, porque tem história, né? Mesmo. Eu queria agradecer demais a tua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É uma delícia contar esses... O Anderson é internacional, e o Anderson tem experiência com teatro, cinema, televisão, videoclipes. Então, talvez a gente volte para conversar sobre outras facetas. Vamos o Anderson falar. É internacional, hoje ele fica na ponte aérea. São Paulo, Brisbane, na Austrália. Brisbane, na Austrália. Mas tá sempre por aqui, vira e mexe, a gente se encontra. Vai ser uma alegria ter você de novo aqui com a gente. Vai ser ótimo. Obrigado, Anderson. Obrigado, o Teatro Sangue Frio fica aqui. Ficaram várias dicas aqui no meio. Segue a gente, se inscreve no canal, deixa seu comentário, engaja, minha gente, engaja. A gente precisa disso. Beijo, abraço, aperto de mão.